Olá a todos, vejamos esta questão sobre fontes de campo magnético. Abaixo vemos 4 bússolas que apontam inicialmente para o polo norte terrestre. O polo norte da bússola está representado em vermelho. Pelo ponto central O, perpendicular ao plano da figura, coloca-se um fio condutor retilíneo e longo. Ao passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa, no sentido do plano da figura para a vista do leitor, podemos dizer que observaremos imobilidade e estabilidade somente. Aí temos as 5 opções. A. Nas bússolas A e C. Item B. Somente nas bússolas B e D. Veremos imobilidade e estabilidade, né? Item C. Nas bússolas A, C e D. Item D. Na bússola C. E o item E. Somente na bússola D haverá imobilidade e estabilidade. Bem, então nós estamos vendo aqui, a princípio, o ponto O, e a partir desse ponto O, perpendicular ao plano dessa figura, se colocará um condutor retilíneo e longo, e pelo qual passará uma corrente que sai do plano da figura, né? Ela poderia estar entrando no plano da figura, mas a corrente que o enunciado descreve está saindo do plano da figura. Então é interessante nesse momento que a gente observe uma palavra muito especial nesse exercício, que é a palavra estabilidade, né? Ou seja, a bússola não só deve ficar imóvel, né, apresentando imobilidade quando aparecer essa corrente e o campo magnético do fio se superpuser ao campo da Terra, né? Como também deve apresentar estabilidade. Para falar um pouco da estabilidade, eu acho que vale a pena um pequeno parêntese e vamos então fazer uma discussão a respeito disso. Imaginemos que, por exemplo, nessa região existe um campo magnético B uniforme. Tá certo? Vejamos então imaginemos, por exemplo, que uma certa bússola esteja alinhada com esse campo magnético. Se essa bússola for tirada dessa posição para uma posição vizinha, a tendência dela é voltar para a posição inicial. A mesma coisa acontece desse lado daqui. Se ela for tirada dessa posição e inclinada um pouco para agora a direita, ela tende a voltar para essa posição inicial alinhada no mesmo sentido do campo magnético. Ok? Então é isso que nós observamos numa situação de campo magnético uniforme e uma bússola nesse campo. Vejamos agora uma situação diferente, onde temos aqui um campo magnético uniforme, só que agora temos uma bússola anti-alinhada a esse campo, ou seja, o campo magnético B está aqui e a bússola está anti-alinhada, ela está no sentido oposto do campo. Nessa situação, ela pode se manter em equilíbrio, ela pode apresentar imobilidade. Mas se houver qualquer pequena movimentação, se ela sair do padrão anti-alinhado para alguma quantidade de desalinhamento aí, ela, em vez de voltar para a posição inicial, ela deve executar uma rotação de quase 180 graus e deve terminar com o mesmo sentido do campo magnético. A mesma coisa acontece do outro lado. Se ela sair um pouquinho do anti-alinhamento para uma pequena variação, ela deve executar uma rotação de quase 180 graus e terminar alinhada com o mesmo sentido do campo magnético. Nesses dois casos, nós vamos dizer que do lado esquerdo nós presenciamos a estabilidade deste equilíbrio, e do outro lado, no lado direito, nós vemos um caso de instabilidade. Ok? Então,
O que o exercício está nos pedindo, voltemos agora lá ao nosso exercício, é que ele nos requer que a gente saiba distinguir quando a situação de imobilidade é estável ou não, né? Ora, usando a regra da mão direita e lembrando que o enunciado nos diz que a corrente elétrica ela vai sair da página, então usando o polegar apontando para cima na direção saindo da página, os 4 dedos restantes num movimento circulatório, eles vão indicar a presença de campos magnéticos que são tangentes a esse círculo amarelo aqui, e no sentido anti-horário. Isso advém da aplicação da regra da mão direita, ok? Bem, então agora analisemos cada bússola com esse padrão direcional de campo magnético. Ora, na bússola A, nós veremos que o campo magnético ele deve ser assim. Na bússola B, o campo magnético deve ser assim. Na bússola C, o campo magnético deve ser dessa forma. E na bússola D, o campo magnético deve ser dessa forma. Então desenhamos o campo magnético nessas 4 bússolas e nós podemos perceber que somente a bússola C está alinhada ao campo com o seu norte apontando no mesmo sentido do campo magnético. A bússola A, por sua vez, ela está anti-alinhada com o campo magnético. O norte dela aponta para cima e o campo está apontando para baixo. Ou seja, pode-se encontrar alguma imobilidade em fenômenos, em situações desse tipo. Mas, se houver qualquer pequena trepidação, a tendência da bússola A é rodopiar e apontar a sua extremidade vermelha, o seu norte, no mesmo sentido do campo magnético, qual seja para baixo. Então, a gente vê aqui que somente a bússola C é aquela que vai apresentar imobilidade e estabilidade, porquanto a resposta correta deve ser a letra D. E aí, de novo, reforçando o item A, onde diz que a bússola A e C apresentariam imobilidade e estabilidade, não é correto, que embora possam eventualmente apresentar imobilidade, a bússola A está numa situação instável. Qualquer pequena alteração da sua orientação vai produzir uma saída desse estado de alinhamento e ela vai rodopiar quase 180 graus e passar a ter o sentido do campo, que é para baixo. Ok? Então, com isso, nós terminamos o problema. Um abraço a todos.